Esse tema nós apresentamos pela primeira vez no DAFA da Fé, mais precisamente na semana de Passo Fundo, em 2011, onde eles pediram ao DAFA uma palestra sobre obsessão em família. E o título do seminário era lá, Evangelizado é Farol da Nova Era. E nós vamos encontrar então aqui dois momentos, obsessão e família. Quando nós colocamos obsessão em família, nós temos uma outra conotação sobre esse tema. E nós vamos ver então ao longo desse tempo que nós estivemos vendo, como se processa esse primeiro termo sobre ou dentro ou no interior do segundo termo. Então nós vamos observando. Passando, ele tem um monte de defeito. Obsessão. Do latim obsessione, perseguição, ideia fixa. Nós precisamos ficar atentos a essas duas palavras. Ideia fixa também são sentimentos recalcados dominando. Então nós estamos vendo ideia, nós estamos vendo sentimentos dominando. A doutrina espírita nos diz que é a ação persistente que um espírito imperfeito exerce sobre o indivíduo. Então nós vamos observar que são relações inferiores de um para com o outro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nós encontramos essa informação no item 81. Então, com isso, nós já vamos ter uma conclusão. Os fatores predisponentes para que aconteça é a imperfeição moral. E nós vamos, então, analisando intimamente como estão as nossas condições íntimas. Aqui nós temos o espírito, o centro, sempre o autor e ao mesmo tempo responsável por tudo que diz respeito à sua área de atuação. E nós vamos observar que desse ser irradiam-se uma série de fatores que o levam a todo esse envolvimento com o mundo exterior. Nós temos então, a partir desse ser, vibrações mentais. Nós podemos continuar com pensamentos, sentimentos e vontade. Então nós percebemos que nós somos tudo isso. Vibrações a partir dos pensamentos, passando pelos sentimentos, tudo pela força do carro-chefe, a vontade. Nós podemos ser o que nós quisermos, se nós quisermos. Tanto que Jesus já havia dito que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais se nós quiséssemos. Aqui está. Vamos mais uma? Vibrações mentais. O que nos remete? Evoluímos em profunda comunhão telepática com todos os que se afinam conosco. Química pura. Nós afinamos por assimilação química. Nós vamos capturar exatamente aquilo que nos diz respeito. Aqui está. Nós evoluímos para o bem, para a perfeição relativa, para a condição feliz, mas sempre em profunda comunhão telepática com todos aqueles que estão afinados com os nossos pensamentos. Então nós podemos ver como são as nossas vibrações mentais. Jesus, Oi. Em química, quando dois elementos se combinam, é que ambos estão procurando equilíbrio. Só os dois juntos que se equilibram.
Tudo tende para o equilíbrio. Quando a gente se desequilibra, a gente é que está fora do ponto. Motor do carro fora do ponto. Hoje até é mais difícil, que é tanta coisa nova ali que não se acha mais. Bom, preferências e tendências, olha aqui. Preferências e tendências, simples questão de escolha, nós escolhemos. E simples questão de seleção, nós selecionamos. Então nós precisamos ver aquilo que Santo Agostinho fazia todas as noites antes de dormir, um exame de consciência, para saber das suas tendências e das suas preferências. Aí nós encontramos o pensamento. Pode colocar. Matéria mental, alicerce vivo, essencial de todas as realizações nos dois planos da vida, onde os sistemas atômicos vibrando em alta frequência, e aí põe em alta frequência mesmo, super alta frequência, que é uma vibração que não tenha um pico dentro do outro pico, nós vamos então com essa altíssima frequência compor o mar de energia sutil. O nosso mar de energia sutil íntima, porque nós já estamos mergulhados e submersos no fluido cósmico universal. Então, exatamente, nós vamos capturar aquilo que nos diz respeito pela nossa condição moral evolutiva. A matéria mental, nós nunca deixamos de pensar, isso é um alicerce vivo. Tanto que o pensamento que hoje nós não compreendemos ainda bem, no mundo espiritual ele é como um flash de neon em noite escura. Ele se plasma, ele se projeta e é usado, é capturado esse pensamento, essa energia até para auxiliar. Aí nós encontramos os sentimentos. E os benfeitores nos dizem, nas condições evolutivas em que nos encontramos, nós somos regidos por 3 fatores específicos que nós vamos ver agora. A experiência, conjunto de nossas próprias vivências, essas idas e vindas que nós estamos fazendo há milênios, errando mais do que aprendendo, caindo mais, levantando, enfim, trabalhando. Essa é uma das possibilidades. O estímulo, a circunstância que nos impele a pensar, e a inspiração, que é aquela equipe dos pensamentos alheios, aceitos ou procurados. Então nós vamos observar essa possibilidade que nós temos. A experiência nós temos, os estímulos nós temos e a inspiração nós temos. Só que nós precisamos ver como estão os nossos pensamentos. Não é por outra coisa que Jesus havia dito também que nós precisamos vigiar as nascentes do coração. O coração é um músculo oco, mas aqui sentimento. Vigiai, cuidai, observai as nascentes, fonte limpa. Vigiar as fontes limpas dos nossos sentimentos, para quê? Para que nós não tenhamos procura em pensamento infeliz ou inferior. Apenas para efeito didático, nós colocamos os sentimentos sobre as moléculas da água. Qual é esse efeito? Todo mundo já conhece isso aqui. No Japão foi feito, e vamos, pode seguir. Colocaram essa palavra, amizade, e colocaram essa outra palavra, o ódio. Barragem de Fujiwara, no Japão. Cientistas japoneses chegaram a essa conclusão. Com essa vibração apenas impressa, a água não conseguia fazer os seus contornos cristalográficos. Na outra ela forma. E isso é ciência. Isso é experimentação.
E aí que Jesus falava, vigiai as nascentes do coração. Está ali o sentimento. Nós passamos às vezes o dia todo aborrecidos, amortecidos, exauridos psiquicamente. Não tem condições. E aí a vontade, a disciplina íntima, dirigindo e mantendo firmes nossos pensamentos na direção do bem. E eles sempre nos mostram a direção do bem, porque o bem é Deus, o bem é o amor, aquilo que Jesus vem trazer ao planeta, dando a maioridade para todos os departamentos da Terra. A nossa vontade, ela deve manter firmes os nossos pensamentos. E muitas vezes nós não conseguimos, porque nós nos deixamos derrotar. A verdade é essa. Ali está, na codificação, Allan Kardec pergunta, existe arrastamento? E eles respondem, sim, só que não existe arrastamento irresistível. Porque nós pensamos, nós somos os donos dos nossos pensamentos. Então eu posso receber uma onda exterior que não me serve, eu bloqueio a minha intimidade e jogo fora porque não me serve para proveito. Por isso é que eles já nos diziam, não existe arrastamento irresistível. Nós sempre poderíamos dar um basta àquela sugestão e sair a cavaleiro da situação. Por quê? Porque nós não queremos aquilo para a nossa vida. Mas abrir as janelas da alma para que entre a luz do amor divino. Isso é um poema. Muitas vezes nós fechamos a janela, trancamos com cadeado, pregamos e aí saímos para a felicidade. Agora eu vou ser feliz. E aí está. Aqui nós temos uma figura, pode colocar o resto. Ali, ó. Esse conjunto de ondas, raios e mentes que passam a todo momento nessa psicosfera espiritual e nesse plano material, nós nem podemos aquilatar como nós somos bombardeados por ondas, raios, mentes. E ali ele diz, ó, por assimilação química, nós atraímos os que se ajustam ao nosso padrão vibratório. Então não existe erro no endereço do pensamento que está chegando. Sintonia, mediunidade e reforma da editora Edicel, eles nos informam a identidade ou harmonia vibratória, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. A afinidade moral que está. A lei física, nós temos a sintonia. Aqui nós temos a afinidade moral. Então, muitas vezes, nós vamos observar, mas isso aí é conversa, é utopia. Muito bem. Hoje nós temos na Terra pouquinho mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados. Segundo os benfeitores espirituais, para cada reencarnado nós temos em torno de 7 desencarnados. Muda muito esse número, é uma coisa terrível. Se for de 7 para 1, nós temos mais de 7, 49 bilhões de espíritos desencarnados na psicosfera da Terra. Imaginemos isso tudo pensando o tempo todo, e se acotovelando, e se massacrando, e pegando, e tirando, e tal, e coisa. E a gente quer ser puro, sincero e feliz. Isso é ciência, isso é comprovação, o mundo espiritual nos traz. Se bem que agora talvez, as cercanias espirituais da Terra sejam mais livres, porque o planeta está mudando, talvez as levas estão, e a gente que se cuide, que senão vai junto. Não, mas ainda tem encarnados muitos necessitados, né? O senhor acha? Ainda tem. Mas o senhor tão feio. Eu até com medo. Brincadeira. Na última hora, né? Eu sou da última hora, eu estou salvo. Vamos lá, mais uma? Tem que brincar, porque esse tema é muito pesado. Aqui nós temos, olha só que bonito isso, ó. Tudo que é tipo de ponte ali. E nós vamos ver o que eles nos dizem ali. Duas pessoas sintonizadas estarão, evidentemente, com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente. Nós pensamos a mesma coisa, ou parecido, ou somos afins,
E no plano espiritual, na parte mais externa do nosso perispírito, nessa área aqui, é que vão acoplar-se as ondas mentais. Aqui existe a ancoragem, aqui está. A parte mais externa, lá bem longe do espírito, a essência está trazendo. E mantendo-as profundamente, tanto para o bem quanto para o mal. Então eles estarão respirando na mesma faixa, intimamente associadas. E aqui nós temos uma pergunta clássica. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Frequentemente eles vos dirigem. E é verdade. Então nós vamos encontrar esse belo moço, já bastante evoluído, o espírito benfeitor muito lindo, está ajudando. Mas se ele modificar o pensamento, a coisa fica difícil. Por quê? Porque ele vai se fechar num quisto trevoso e não vai possibilitar que aquele espírito lindo venha trazer a mensagem, embora ele esteja ali na circunferência dele. Aqui nós temos essa bela senhora. Senhora, está? Ela está dormindo. E como nós todas as noites repousamos o corpo físico e nos desprendemos parcialmente, vamos aonde nós pensamos o tempo todo, nós vamos ver então um permanente intercâmbio consciente ou inconsciente. Todas as noites acontece isso, uns saem e vão ficar acima do corpo um pouquinho, outros vão deitar à beira da cama, outros vão para outros cômodos, outros vão para lugares terríveis e outros vão assistir palestras e outras coisas no mundo espiritual. Então isso é permanente intercâmbio, mesmo que a gente perceba ou não perceba. Tanto que na obra de André Luiz, o Espírito Gúbio vai falar: todas as noites, 3/4 partes do planeta Terra se desprende e vai para o mundo espiritual. Porque nós somos de lá, a gente tem que manter o contato. Então essa moça já está iniciando. Aí nós vamos continuar a nossa caminhada. Quando você escute nos recessos da mente ideia torturante, força psíquica interferindo nos pensamentos, vontade dominada por outra vontade, inquietação sem motivo real, o que nós precisamos fazer aqui? Alerta. Porque aquela moça, ela está saindo para o intercâmbio. Mas se ela passou o dia todo nessas possibilidades aqui, naturalmente vai buscar aquilo que vai completar a parte psíquica, a partir das ideias torturantes, das forças exteriores, das vontades dominadas, das inquietações. Então nós precisamos cuidar muito isso aqui. Por que nós estamos trazendo isso? Nós poderíamos falar só em pensamentos bons, ideias positivas, mas o primeiro nome é obsessão. Então nós estamos focados exatamente naquele nome, para ver o que isso nos apresenta. E aí nós vamos ver então, se aquela pessoa vive numa onda negativa. Se ela vive numa onda negativa, ela vai receber o impulso de uma ideia negativa. Como ela registra a interferência dessa onda, porque já vive nessa negatividade, ela vai aceitar a sugestão perturbadora porque é semelhante àquela que ela vive. E vai também abrigar essa ideia, vai potencializar a sua primeira e vai naturalmente dar vida, formando uma tomada, digamos assim, para a ligação com a sombra. E nós conhecemos isso aqui de cor e salteado.
mas muitas vezes nós nos pegamos na tomada. E eles mostram que nós aceitamos o chip que eles nos colocam. E aí nós vamos ver depois. Os obsessores acoplam os seus plugs numa corrente psíquica perturbadora a fixar-se profundamente no perispírito. Olha onde ele fica. Pela afinidade de gostos, de interesses comuns, paixões inferiores que são estimuladas. Então, não existe arrastamento irresistível, não existe espírito querendo me fazer mal. Existe um espírito equivocado, perturbado, querendo ser infeliz. Essa é a realidade. E é isso que eles mostram. O estudo da obra doutrinária espírita nos remete a isso. Mais uma. Como acontece isso? Nós temos aqui o Dr. Jorge Andréa, psiquiatra espírita, dispensa comentários. Ele vai trazer nos alicerces do inconsciente de 1990 uma ideia revolucionária. Ele traz o perispírito como casquinhas de cebola. Nós só estamos recordando, que a gente já conhece isso. Então ele vai ter o inconsciente puro, o espírito, ele vai ter o inconsciente passado com as zonas de remorso, de onde saem, por invigilância nossa, para o inconsciente atual, que é a nossa vida atual. As zonas de remorso vêm incomodar aqui. Por isso é que o psiquiatra ele tampa essa janela que se abre aqui para que a gente possa viver aqui. Aí nós temos o corpo mental, a partir daqui a aquisição perene do espírito, até o corpo mental, isso acompanha o espírito perenemente nas suas viagens milenares, e daqui do corpo mental para o exterior, ele vai buscar pela assimilação química, de acordo com a sua evolução moral e espiritual, no planeta onde vai estagiar os componentes para formar o belo corpo físico. Então nós temos o corpo mental, o perispírito. Aqui eles colocam os chips. Porque nós deixamos. Porque a onda que nós temos, ela sai daqui, ela passa por tudo isso aqui, passa pela aura e sai para o infinito. E eles então acoplam. Porque nós estamos vibrando naquela onda negativa e eles vêm e potencializam. Nós vamos ver o duplo etérico, que é para toda a nossa vitalidade da etapa reencarnatória, o corpo físico e a expansão da aura. Então nós temos como acontece aqui, pela onda negativa que se projeta, por invigilância do ser que comanda tudo, que somos nós. E Jesus disse, vós sois luz, nós somos luz. Só que a gente esquece de ver que é luz e deixa no escuro. E aí a coisa complica. Mas não. Olha só, uma equação matemática. Tudo tu pode pegar e levar para a matemática que dá certo. A ideia do obsessor fixada, ela já está no perispírito. Mas a viciação do obsidiado, que agora ele já está sendo obsidiado. Ele partiu do auto-pensamento, da auto-hipnose, da autossugestão, da ideia fixa, e agora ele está na viciação. Então ele vai encontrar a onda negativa, vão somar e vai dar o resultado. Intercâmbio mental vivo e pulsante. E aí nós temos uma figura que a gente conseguiu. Aí está. Um jovem vicioso, a partir das suas auto-ideias destrutivas, ele se torna presa. Lá está ele. Isso aqui é uma teia, é o quisto trevoso que é o mal, que começa aqui. Ela não começa lá, ele não chega, eu vou ali incomodar. É porque ele está querendo ser incomodado. E isso aqui nós compreendemos. Ideia do obsessor fixada a partir do perispírito desse jovem. O chip está sempre ali, como uma lâmpada em noite escura para sinalizar o alto do prédio para que o avião não vá bater nele. A noite toda eles põem aqui, ó.
Um sinal, uma palavra, uma forca, um revólver, um veneno. Exemplo, nós temos muitos, nós conhecemos, até quem não conhece. Nós tivemos uma grande amiga, e era muito amiga mesmo. Ela dizia, um dia eu me mato. Terminamos a faculdade, na formatura, disse, agora eu me formei, agora eu me mato. Passou, casou, o marido largou porque ela só queria se matar, a filha saiu de casa porque ela só queria se matar, até que um dia ela tomou veneno. Correu na minha porta e eu socorri e ela desencarnou ali. E nós percebemos eles rindo logo adiante. Aqui, ó. Aqui, ó. E muitas vezes nós estamos nisso. Muitas vezes mesmo nós estamos nessa possibilidade negativa. Por uma série de fatores, nós ainda somos imperfeitos. Então essa é uma figura. Vamos mais um pouquinho? Os reflexos, inquietação, desconfiança, insegurança, insucessos, angústias, agressão, depressão, enfermidades e a violência. Então, um ser que está em desequilíbrio, ele começa a desequilibrar-se porque o seu pensamento negativo vai intoxicando toda a sua intimidade a partir do campo espiritual e ele vai drenar para o corpo físico todas as enfermidades que estavam lá latentes. E aí vem tudo aquilo que nós nem sabíamos que tinha. Mais uma. E aí nós vamos para outra palavra. Até agora foi a coisa ruim, né? Só obsessão, depressão, doença. Agora nós vamos para a família.